116, de 1 a 4 eu vou ler. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Amém? Está no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo sai menos o teclado, né? Alguém traz água para ele? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar um pouquinho nesse salmo, né? Assim, a presença de Deus parece não condizer com a palavra, né? Porque é um salmo de morte, de angústia, de tristeza. Mas eu acredito que a gente vence uma área num espírito contrário a ele, né? Então a gente precisa, é nesses dias que a gente vai falar de morte, de tristeza, de angústia, de cárcere, que a gente precisa da presença dele para nos encorajar e mostrar que é possível sair desses lugares, amém? Então eu quero falar um pouquinho nesse Salmo 116 sobre o espírito de morte e sobre uma vitória de Jesus contra a morte. Porque o salmista aqui, ele começa agradecendo ao Senhor porque ele teve uma oração respondida, porque ele teve resposta à sua súplica, porque ele entendeu que Deus inclinou os seus ouvidos a ele. E aí ele fecha assim a primeira parte, o primeiro versículo, dizendo: enquanto eu viver eu vou te invocar. Como se ele dissesse assim: eu vi que dá certo, eu vi que funciona, então por toda a minha vida eu vou te invocar, porque o Senhor é um Deus que responde. Mas a partir daí, ele começa a dar pistas, a dizer, não pistas, ele diz claramente o porquê que ele estava suplicando. E aí a gente pode entender qual é o dilema da alma dele. A gente pode entender o dilema de uma pessoa que, como nós, teve momentos angustiantes e a morte o cercou. E aí ele disse: os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Queridos, eu quero falar hoje a respeito do espírito de morte, vencendo o espírito de morte. Aqui a gente vê um quadro onde ele entende que a morte o cercou, o rondou, e o resultado disso, desses cordéis da morte fazendo um cerco sobre ele, foram uma angústia que ele chamou de angústia do inferno. É comum, né, a gente passar por momentos de angústia, que a Bíblia fala de aflições. Então situações que nos angustiam vão ser comuns a todos. Mas aqui está um quadro onde ele diz uma angústia do inferno. Aqui era um outro nível de angústia, a ponto dele se sentir aprisionado, dele se sentir cercado, dele se ver numa sepultura, dele se ver uma cova abrir e a morte querendo tragar, por causa de uma angústia. A opressão na alma, ela pode se instalar de tal forma na vida de uma pessoa, que os cordéis da morte começam a cercar. A pessoa vai começando a se atar. A ação do espírito de morte, que eu quero denunciar nessa noite, ela faz isso com as pessoas. Pastora, mas aqui nós somos todo mundo crente. Ela faz isso lá fora, onde o mundo não conhece Jesus. Oh, queridos, poderia ser, mas não. Hoje nós, especialmente, talvez nesse tempo, nunca se ouviu tanto falar sobre a morte, tragando principalmente a geração mais jovem, mas não só a mais jovem, né? Essas angústias, porque nós não sabemos guerrear, ou não temos força, ou não nos vem naquele momento o entendimento dessa ação como sendo uma ação maligna e quem ele é. Então esse salmista, ele teve uma experiência terrível com o espírito de morte. E ele vinha rondar a alma dele e desenvolver muitas coisas. Muitos passam por esses momentos onde são atacados por a ação do espírito de morte. O Salmo 30 vai dizer assim: Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura,
verso 3, Salmo 33. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que eu não descesse ao abismo. Então ele diz assim: eu já estava lá na sepultura, o Senhor me fez subir de lá. Ele está falando de o quê? De uma prisão na alma, de um momento onde ele se encontrou tão lá embaixo, e que ele diz que o Senhor o fez subir. Ele diz assim: o Senhor me conservou vivo. Ou seja, ele está falando do risco que ele tinha de morrer, ou da morte ter passado bem próximo dele. Quantos de nós, em momentos como esse, sentimos ou presenciamos, eu sei que não são todos, mas muitos podem ter essa sensação de que a morte passou bem perto, de que uma cova chegou a se abrir e eu quase fui tragado. E o salmista experimentou isso. Então ele diz assim: o Senhor me levantou de lá, o Senhor me tirou de lá. Em outra versão, o mesmo Salmo 30, verso 3, diz: Senhor, fizeste subir a minha alma do Sheol, me conservaste a vida dentre os que desce a cova. Então, mais uma vez, ele vai usar o Sheol, a cova, o abismo, esse lugar onde a morte já o estava tragando. E eu quero falar um pouquinho sobre os ataques do espírito de morte, né? E como essa ação, às vezes, em alguns momentos, começa sutil, e a gente não discerne as sutilezas. E a Bíblia diz que um abismo chama o outro. Então, às vezes, nós não discernimos sutilmente. Por isso que, muitas vezes, a morte traga pessoas de dentro da igreja. Por isso que, tristemente, às vezes a gente vê notícias e não compreende, porque fala: meu Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pastor, um missionário, ou um jovem, né? Mas é sutil essa ação, e nós precisamos identificar essa sutileza e como isso desenvolve, até que chegue onde ele quer, que é abrir uma cova, que é literalmente abrir uma sepultura. Então começa assim, pode começar. Eu não vou falar uma coisa que é gradativo nessa ordem, né? É diferente como acontece em cada um, mas eu quero falar de alguns sinais desses sintomas. Por exemplo, a desistência pela vida é algo sutil que vai brotando de uma desistência de viver, que começa aparentemente com um simples desânimo. Um desânimo aqui, um desânimo ali, um desânimo no trabalho, um desânimo nas coisas da igreja, um desânimo em visitar alguém, um desânimo, e uma simples desistência na vida que aparentemente vem como desânimo. Só que o problema é quando a gente não entende isso e deixa isso agravar. E de um simples desânimo pode se tornar uma brecha para que esse espírito que ronda, porque a Bíblia diz que Satanás, que os demônios, eles andam ao derredor, buscando como um leão, né, feroz como um leão, a quem ele possa tragar. Então ele vai olhar simples coisas que a gente diz: ah, nada a ver, são momentos, todo mundo passa. Ok, todo mundo passa, mas sai desse momento. E a gente não discerne, e ele usa aquela situação para cavar um pouquinho mais. Ele usa uma pequena situação, sutil, mínima, para entrar um pouquinho mais. De repente, a angústia começa a cercar. O salmista comparou aqui uma angústia como sendo do inferno. Ele falou: uma angústia do inferno, de uma maneira poderosa me arrebatou. Porque o que era só um desânimo começa a vir uma angústia, mas pode se tornar uma angústia perturbadora. Pode não ser uma simples angústia por um momento circunstancial que eu e você vivemos. Pode se tornar um momento em que a angústia realmente vem como um ataque do inferno. E eu compreendo como o Salmo 30, essa pessoa que experimentou isso, como ele disse assim: olha, do Sheol ele me fez levantar, porque ele já tinha experimentado um lugar de abismo naquela situação. E tudo isso está acontecendo no âmbito da nossa alma, e nós não estamos discernindo contra quem é a guerra, e a morte vai tragando, e nós não estamos discernindo o que está nos abatendo. Por isso que você ouve na igreja, você ouve dos pastores, você ouve das pregações na internet, sempre, 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 oração, jejum, intimidade, tempo com Deus. Às vezes você talvez até pense assim: meu Deus, que pastores repetitivos, volta tudo no lugar, no altar secreto, volta tudo no tempo de oração. Por quê? Porque quem anda nesse período, quem anda no tempo com Deus, ele pode atravessar isso, mas ele discerne
a situação que está vivendo, e ele discerne contra quem ele está lutando. E quem não anda com ninguém, nem com pessoas, e nem com o seu tempo com Deus, quem só vive de domingo em domingo, ou de quinzena em quinzena, para se reabastecer, ou quem só busca um objetivo social com a igreja, ele vai ficar dormindo nisso aqui. Mas pastora, a morte também pega pessoas que são firmes. Sim, sim, mas naquele momento a pessoa se descuida e não lida com aquilo, por isso que vai agravando. Porque todos nós somos humanos. Ninguém que pode até ser uma referência para nós está livre de qualquer situação. Porque sem Jesus nenhum de nós somos nada. Somos iguais, não tem uma unção maior na minha vida. O que Deus deu para mim, deu para você também. Nada nos faz diferente nesse aspecto. Só são momentos e escolhas do Senhor, oportunidades. Talvez uma perseverança diferencia alguns de outros, mas em Deus nós somos iguais, não tem diferença nenhuma. Onde um pode chegar, eu posso chegar também. Onde eu posso chegar, você pode chegar também, e vice-versa. Então, aqui, muitas vezes esses sintomas passam desapercebidos, e essa forte angústia, né? O salmista falou como uma angústia do inferno que se apoderou. Então, quando esse espírito acha uma brecha um pouco maior, ele vai pressionar, porque a angústia vai trazer um próximo passo. Porque a forte angústia, sem buscar em Deus resposta, sem buscar em Deus o alívio, sem clamar por socorro, vai cavar um abismo, um passo maior, vai cavar um passo maior em direção a esse lugar onde a morte quer tragar. A angústia passa literalmente a se apoderar do indivíduo, a ponto de ter crises de perturbação, de ter ataques fortes de medo, de ter crises que afetam a mente, e que às vezes vamos até procurar ajuda psiquiátrica, paliativa, mas quando o caso é essas questões da alma, esses lugares que nós precisamos entrar em Deus, então a psiquiatria também não vai nos ajudar por completo, porque ele vai trabalhar o físico, mas ele não vai chegar no nosso espírito. Nós precisamos discernir esses sinais. Às vezes isso da angústia começa a vir o aperto. Quantas pessoas às vezes chegam para nós com esse sintoma de um aperto? A pessoa sente fisicamente um aperto no coração. Fisicamente ele sente sintomas que parece que vai infartar, ou que parece que quando deita à noite, são horas de muito ataque do espírito de morte, parece que eu vou morrer, me dói, me aperta, me esmaga, e às vezes a dor é literal no corpo, porque o sintoma já perturbou tanto, que passa pelo espírito, assola a alma e ainda atinge o corpo físico da pessoa. Quantos reclamam sobre esse aperto? Eu me sinto esmagado, eu me sinto ajustado. Por quê? O salmista explica isso, é como se estivesse numa cova. Por isso ele vai usar tanto, e outros tantos textos bíblicos vão usar a palavra cova, sepultura, porque é um lugar que te traga para baixo. Tristeza, a tristeza profunda é também um alerta para que a gente discerna o ataque do espírito de morte. Porque o que a Bíblia diz sobre a tristeza? A Bíblia diz que ela dura uma noite, mas pela manhã vem alegria. Pastor, é uma noite literal? Não, a noite aqui está falando de um processo, de um momento. Porque tem tristeza pela dor de um luto, pela dor de uma perda, por um divórcio inevitável, por uma perda de um filho, por alguém que adoeceu na família. Nós temos várias tristezas que vão ser circunstanciais, mas a Bíblia diz que a gente tem que saber lidar com ela. Ela tem o tempo que ela acaba. O luto tem um tempo de parar. A tristeza tem um momento de parar. Tem que chegar o dia que vem com alegria. O dia tem que chegar. Então essa noite é um período que vai variar, né? De uns para os outros, entre nós, cada um vamos ter a nossa forma, mas nós precisamos discernir. Se a minha tristeza está durando mais que devia, oh queridos, quantos são tragados para esse lugar por uma tristeza que você vai saber a causa? Não justifica, já deu tempo de passar. Então você já está vendo o espírito de morte se aproveitar de um momento que era para durar uma noite. A alegria tem que vir pela manhã. Então uma tristeza profunda se prolonga
E quando essa noite é cumprida demais, o espírito de morte entra também por essa brecha. É um sinal que eu preciso atentar. Aí começam a vir os sinais mais graves, porque começou sutil, um ano se passou e eu não discerni. Aí começa a vir pensamento de morrer, e por enquanto está só no pensamento. Eu não falo com ninguém, eu não confesso a Deus, mas inevitavelmente os pensamentos vêm, bem sutis. Sei para que eu nasci, não sei para que eu nasci. Oh Deus, naquela situação eu podia ter morrido, eu não estava passando por isso. E começa a vir aqueles pensamentos, que no começo a gente não quer os admitir, a gente não quer falar com Deus do assunto, mas aos poucos ele vai tomando conta, e ele vai sedimentando, são mentiras que vão ganhando espaço e se tornando aos poucos verdade. E aí a gente vai pensando de novo, e daqui a pouco pensa de novo. Aí vem aquele dia ruim, choveu, fez sol, e a gente vai, é sutil. Daqui a pouco acontece uma situação que vem como um laço, uma briga, um desafeto, alguém que nos constrange, alguém que nos humilha, uma discussão com o marido, algo mais palpável, aí ganha espaço. Eu não devia estar aqui. Para que eu fui existir? Só para sofrer? Gente, aí a vitimização entra e alicerce e sedimenta aquele espaço. Só que a gente não está percebendo e está achando que está tudo sob o controle, mas a morte está chegando, a morte está se aproximando, a morte está tragando aos poucos, porque eu não discerno, eu não entro nesse lugar em Deus, e aí ele vai achando mais um abismo, ele vai achando mais um lugar para entrar. Tem pessoas que às vezes, quando a gente vai puxar essas raízes, eles chegam a confessar que nesse momento dos pensamentos de morrer, ele acha assim, naquele acidente que eu sofri, Deus deu um livramento à pessoa, mas nesse momento fica tão turvo que ele fala, devia ter morrido. Um livramento que o Senhor deu, por mais que ficou uma sequela, uma consequência, o Senhor livrou com a sua poderosa mão, e nesse momento a gente esquece disso. A ingratidão toma conta, e a gente começa a pensar, por que eu não morri? Outros falam assim, Senhor, o Senhor podia me dar uma morte boa, porque todo mundo não quer a morte, né? Porque a morte não foi feita mesmo para nós, a gente não tem que querer, não era para ter morrido. A morte foi uma consequência do pecado. A morte foi o salário do pecado. Mas às vezes a pessoa vai se deixando tanto levar que o que nos amedronta na maioria das vezes da morte é a dor de passar pela morte. Aí a pessoa fala, eu podia acordar morto. Olha, Senhor, começa a pensar, está tudo aqui a guerra. Eu podia acordar morto, me dá um infarto fulminante. Ele quer escolher o jeito da morte, porque daí ele lida com medo de morrer. Mas de todo jeito ele fala, passei dessa para outra e vamos ver se vai ser melhor. Gente, às vezes por causa de tão poucas coisas, tem histórias difíceis mesmo. Mas tem histórias que a gente não está percebendo, que Satanás está entrando, e ele está alicerçando o sedimento, sedimentando uma ideia de morrer. E a gente vai esquecendo o valor da vida. O que podia nos tirar a esperança de alguém que nos chamou da vida para a morte, passar 80, 100 anos lutando com maior que sejam as nossas dificuldades, mas crendo numa eternidade toda ao lado dele. O que nos faria sair da nossa razão? Só Satanás. Esse espírito de morte sutilmente vai tragando. Aí daqui a pouco evolui o quadro, eu começo a liberar a palavra de morte. Aí muda um pouco o nível, porque a palavra tem poder, e quando eu lanço a palavra, ela corta o mundo espiritual. Talvez a palavra de bênção, para ela cortar o mundo espiritual, você tem que insistir mais um pouco, né? Eu falei essa semana com o grupo, com o Ministério de Libertação. O meu esposo, eu tenho uma admiração por algo na vida dele, assim, que ele tem uma insistência pela palavra, que assim, ninguém está acreditando no negócio, assim, está dando todo mundo a guerra por perdido. Quantas vezes eu dei a guerra perdida em casa?
Mas ele rasga a palavra. Não sei nem se ele está acreditando, se ele faz isso pelo Espírito, porque tem hora que eu falo, será que ele está acreditando que pode acontecer? Mas ele acredita. E ele solta a palavra, aquela palavra corta o mundo espiritual, mas eu vejo que ele insiste, porque para a gente cavar a bênção, não é tão simples assim. E eu vejo ele insistir, liberar a palavra, e aquela situação que parece que não vai se resolver, aquele seminário que parece que não vai acontecer, aquele negócio já está todo mundo derrotado, ele insiste até que o céu se abre. Agora, para lançar palavras contra nós, não precisa tanto dessa perseverança não, viu? Por quê, pastora? Porque os demônios não vê a hora de você liberar a palavra. Porque os demônios, eles vão querer impedir a bênção. As palavras abençoadoras, Deus vai fazer um processo, vai colocar os anjos, vai trabalhar a seu favor. Agora as palavras malignas, não tem isso não. Falou, catou. Falou, pegou, né? Você, quando tem alguém que você crê na unção que ele tem, e ele libera uma coisa, você não fala, peguei? Eu, depois que aprendi, gente, eu peguei tanta coisa. Meu visto para os Estados Unidos, eu peguei com o Bertelli, lá no Famintos, né? Aqui, quando ele veio da outra vez, peguei outro negócio, eu vou pegando. Aí eu criei, peguei. Agora, você imagina os demônios. Se você liberar a palavra, ele pega. Ele faz melhor e mais rápido do que a gente ainda dorme no ponto. O profeta está falando, até acordar, precisa o profeta daqui insistir 3, 4 vezes para o abençoado falar, meu Deus, vou pela fé entrar nesse lugar. Mas os demônios não. Você falou, ele pegou. Você falou, ele pegou. E aí a gente começa a endossar a morte por palavras. Porque o nível da doença interior já aumentou. Porque o nível da opressão, desse cerco que o salmista fala, da morte ao redor, aumentou. Ele já está mais próximo. A influência dessa opressão já achou mais lugar. E aí ele começa a pegar as palavras. Aí depois que ele começa a pegar as palavras, é claro que uma porta bem maior ele tem contra as nossas vidas. E aí a palavra que eu lanço, matando áreas da minha vida, matando as minhas finanças, matando os meus filhos, quando a crítica sai com esse peso de morte, quando não é uma conversa, mas é morte liberada nas palavras, quando eu libero palavras sobre o meu corpo físico, sobre a minha saúde, quando eu libero palavras de morte sobre a minha vida em todas as áreas, então ele vai pegar, e agora ele tem algo palpável. Ele tem uma brecha palpável para que ele entre. O que era só flashes que ele estava cavando, agora tem um lugar de acesso diferente. Então ele começa a trabalhar. Queridos, quantos de nós, no momento que estamos sendo tragados pela morte, e somos pais e mães, entregamos os nossos filhos também para esses ataques pelas palavras? Porque quem tem morte aqui dentro, passa a ter morte aqui e vai querer ferir os outros. Os outros lá fora podem não pegar se a pessoa estiver revestida pelo sangue, mas os filhos nós somos autoridade. O esposo é autoridade sobre a esposa. E quantos vão matando? Vão matando. E a morte vai entrando. Vai matando o ministério. Vai matando a família. Vai matando o casamento. Vai matando os sonhos. Vai matando os propósitos. Vai matando os projetos. Então, quando eu começo a liberar as palavras, lançar palavras de morte, eu vou invocar esse espírito. Toda palavra que libera morte, você está dizendo dessa forma: espírito de morte, eu estou te invocando, eu estou te chamando. Credo, pastora, está amarrado. Gente, é isso que está acontecendo no mundo espiritual, quando eu libero essas palavras. Essa é a verdade. Para começar, para a libertação eu preciso entender, porque é o conhecimento da verdade que me liberta. Então eu preciso saber como o mundo espiritual funciona. Para que eu seja livre, eu preciso saber como é que esse cerco que o salmista, no Salmo 116, fala que acontece. Como é que ele viu o espírito de morte o cercar. E nós temos que entender como isso funciona. Então as palavras é uma brecha em outro nível, para que ele se assegure naquilo e ele fala, bom, ele falou. Ela declarou. Peguei, agora eu entro, para cumprir aquilo que a pessoa declarou. Mas pastora, foi num momento de nervoso. Foi num momento de nervoso. Essa semana começa a vencer na ira, gente. Vai fazer, amém? Vai lá fazer. Vamos fechar as brechas. Quem não sabe vencer, busque capacitação, busque recurso. É por isso que a igreja oferece um monte de coisa que às vezes a gente pensa ser até demais, mas um serve para um, outro serve para outro, outro serve para outro. Nós precisamos ir nesse lugar de buscar cura.
Porque quantas pessoas iradas, quantas pessoas nervosas matam outras pessoas, matam os seus queridos ao seu redor, matam os seus próprios propósitos, matam a sua vida, porque começam a liberar palavras que desacreditam, que morrem. E Deus está lá fazendo grandes coisas, maravilhas entre nós, e tudo isso começa a cair por terra, porque uma cegueira vai tomando conta de nós e a gente não começa a enxergar as grandezas do Senhor no nosso meio. Pior, porque aí vem a ingratidão. E daqui a pouco todo o bem que o Senhor me fez, eu não tenho mais capacidade de agradecer, eu não tenho mais humildade para agradecer, porque eu enxergo tudo preto, eu enxergo a morte em tudo. E aí agora eu já estou pensando na morte, agora eu já estou declarando e falando a morte. Enquanto uma pessoa declara palavras de desistência de vida, o espírito de morte abre a cova e vai puxando você. É assim que acontece. Toda vez que você declara coisas que remetem a desistir de viver. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos práticos. Você começa num processo de morte, de desistência no seu ministério. Aí você começa a falar, eu vou desistir. Eu vou deixar tudo. É tudo que ele quer. Porque ele vai pegar essas palavras, você pode ter certeza. E é isso que ele vai trabalhar na sua vida. Então ele vai preparar um próximo abismo para você desistir mesmo. Aí vem um próximo golpe, que se não for o fatal, está mais próximo de ser fatal, para que você saia mesmo. Porque tudo que ele não quer é te ver cumprir propósito, é te ver cumprir chamado. Então você fala, vou deixar, não foi bom, não prestou. Aí você está trazendo. Trouxe um alinhamento segunda-feira com a equipe de libertação. Eu falei, gente, se vocês que estão levantados para ficar ali ao redor, sendo brecha, se você for o primeiro a dizer assim, nossa, hoje o culto está ruim, hoje o culto está pesado, então imagina o povo, porque você é o reparador de brecha, então você é que vai nesse lugar cavando. Você imagina, se eu estou aqui para cumprir uma missão como proposta, aí eu começo a falar assim, nossa, o culto está pesado, vai ficar mesmo. Porque ele vai pegando, são palavras de desistência, são palavras de desânimo, que vão evoluindo. Daqui a pouco eu estou liberando palavra de morte, eu não venho mais, eu vou parar de vir, não vai dar certo. Assim é naquilo que você começa, na dança, no teatro. Mas é difícil, vai ficar pior. Assim é quando a gente está gerando a salvação de alguém, a reconstrução de Deus na vida de uma pessoa desviada. Não tem jeito não. O Anderson colocou para nós segunda-feira. Eu vou falar, Anderson, vou falar. O que fala lá, eu falo aqui, nós estamos na luz. Ele falou, gente, eu tenho uma preocupação com a gente desistir da pessoa, não tem jeito, porque se teve para mim, ele falou, tem para qualquer um. E eu falei, é verdade. Pensei naquilo que ele falou, é verdade. Porque a gente desiste muito fácil de pessoas, e é tudo que a morte quer. Aí você endossa o que ela quer. Aquele não tem jeito, aquele bebe até cair, não tem jeito mesmo. Querido, nós estamos endossando. Aquele não tem solução, aquele viciado não tem solução, aquele adulto não tem solução, adulterou de novo, caiu de novo. Se esse é o caso de alguém que você está lutando por ele, saiba que essas palavras não vai liberar uma vitória nessa guerra para você. Então, se você está gerando seu marido, se você está gerando sua esposa, se você está gerando seu filho, que está lá fora, que está longe, entenda isso, que o espírito de morte vai pegar tudo que você lançar contra, ou que você der de brecha, e ele vai usar aquilo para cavar mesmo a cova, porque ele vai querer tragar. É desses pequenos sintomas e sinais que daí a gente vê pessoas que realmente tentam o suicídio. Quantas tentativas de suicídio que a gente nem imagina, que estão no nosso meio, no meio dos nossos. Tentativas cortando o pulso, tentativas se drogando, tentativas às vezes sutil. Eu tive uma tia já falecida,
Eu me lembro que ela não queria ir no médico, ela sabia da gravidade da doença, ela negligenciou o tratamento. De tanto desânimo por viver, por não achar soluções nas suas situações. Mas, em vez do caminho de Jesus, eu acredito, né? Minha percepção da história, ela disse: eu não vou no médico. Ela ficava brava, mas ela tinha noção que ela estava morrendo. Mas ela não queria ir no médico. E eu entendo que naquele quadro ela desistiu de viver, falou: deixa acontecer, eu não vou me tratar. Quantas vezes as tentativas de suicídio, elas vêm de maneira sutil, até que vem um fato, por uma tentativa, realmente, que nos choca mais. E quando a própria pessoa vê, diz: meu Deus, o que eu fiz? Porque a tentativa, né? Estou falando de casos que não chegaram a se consumar. Quantas vezes isso acontece? As pessoas que já tentaram tirar a sua vida, por qualquer método que for, precisa confessar e precisa renunciar a isso. Precisa fechar essa porta, porque isso, as tentativas de suicídio estão além das palavras lançadas. A palavra tem um efeito. Quando você realmente tenta, né, um corte que já cicatrizou, mas que não foi fechado, aquele sangue, ou o efeito do medicamento, ou do veneno, ou qualquer outra situação, aquilo está no mundo espiritual. Eu me lembro uma vez que nós fomos orar na casa de uma mulher, de uma irmã, e ela falava vários sintomas desses que eu estou compartilhando com vocês. Mas a gente começou a orar na casa. E aí, num determinado cômodo, quando o Luzneu entrou num determinado cômodo, ele viu uma corda espiritual. Ele viu espiritualmente e ele foi indo reto, e o pescoço dele era a sensação de que ia entrar naquela corda. Ele voltou e falou: gente, tem alguma coisa aqui. E a gente foi conversar. E aquele ambiente ali onde teve a visão, lá no passado, foi um ambiente onde ela tentou tirar a vida. Agora já era um ambiente diferente, transformado da casa, mas nunca havia sido feita uma renúncia. Então, espiritualmente, a corda estava lá. Sabe por quê, queridos? Porque o mundo espiritual é real. E porque tempo não apaga pecado. E porque nós temos uma dificuldade de entender isso de uma vez por todas. Que tempo não apaga pecado, que existem princípios. O salário do pecado é a morte. O que precisamos é confessar, é renunciar, é arrancar os próprios trunfos que nós demos na mão do inimigo. Isso não é automático, a gente tem uma dificuldade disso. A gente ainda tem uma inclinação muito forte para querer a mágica, para querer que as coisas aconteçam sozinhas. Mas ficam lá instrumentos de morte, ficam lá punhais, ficam lá armas de fogo, ficam lá venenos, até que, pelo sangue de Jesus, confissão e renúncia, a gente retire. E é claro que quando a gente não consegue discernir isso, ainda nesse estágio, infelizmente, perdemos algumas pessoas pelo suicídio. Perdemos algumas pessoas pela desistência. O suicídio é o maior atestado de desistência. A pessoa assina com o sangue da própria vida que ele desistiu. É o maior atestado de fracasso. Por isso que o suicídio, quando de fato chega a acontecer, ele deixa uma herança, até que alguém tire. Ele deixa uma herança naquela mesma área de perseguição que a pessoa fracassou. Explica melhor, pastora. Se a pessoa tirou a vida por uma desilusão, por uma desistência sentimental, há uma grande possibilidade de que a próxima descendência seja perseguida em relação aos sentimentos. Tenham grandes problemas, dificuldades nos casamentos, dificuldades em arrumar um namorado, uma namorada, dificuldade na área sentimental. Por quê? Porque aquela perseguição vai querer fazer a próxima descendência desiludir de novo e tirar a vida, porque ele quer renovar a aliança, ele quer renovar o pacto. Então ele vai tentar perseguir para que mais alguém tire a vida pelo mesmo motivo. Assim com a bancarrota financeira. Pessoas que desistem de viver por terem entrado em abismos financeiros e não sabem como sair. Então,
ele desiste. O legado para a próxima geração é uma perseguição de derrota nas finanças. Que acontecem muitas coisas físicas, mas antes disso elas acontecem no mundo espiritual. Então aquela perseguição passa a influenciar. Nós sabemos que a influência geracional de uma perseguição não é um carimbo na testa de ninguém. Não é uma assinatura de que vai acontecer, não é uma certeza de que vai acontecer. Mas não é fácil lidar com isso se você não tiver discernimento, porque a influência, ela tem uma legalidade para chegar bem perto e causar as mesmas situações e facilitar o mundo ao derredor para que as mesmas situações que aconteceram na geração lá atrás aconteçam. Por quê? Com a finalidade do quê? De que mais alguém desista e tire a vida. A gente vê alguns casos de pessoas que não souberam lidar com fracassos e com reprovações. Saul não soube lidar com o fracasso. Após ele fracassar como rei. Gente, Saul, lá no começo, a gente vê um episódio onde ele estava em meio aos profetas, profetizando. Ele estava lá, foi uma escolha do povo. Deus o escolheu por conta do povo, mas ele teve momentos onde a gente vê ele tomado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fazia visitações naquela época. E a gente vê esse momento. Mas quando ele não soube lidar com a própria corrupção, que levou ele a uma derrocada. O coração que se corrompeu, que levou ele a um lugar de fracassar, aonde? No chamado. Aonde? Na posição que Deus colocou. Na liderança que Deus colocou. Ele não soube lidar com algo que veio dele mesmo, da corrupção, das coisas que foram sutis dentro dele. Ele não discerniu o lugar para onde ele estava indo, até que Deus deu um veredito. E Samuel falou assim: não dá mais, do jeito que a capa rasgou, o reino rasgou, já foi. E ele não soube lidar com essa reprovação, com essa saída de uma posição de autoridade. E ele desistiu. A morte o tragou. Ele se entregou para a morte. Judas não soube lidar com a sua escolha errada. Escolheu errado. Se corrompeu pela sua corrupção. Fez escolhas erradas, mas ele não soube lidar com isso. Ele não soube lidar em humildade. Ele não soube tirar as sandálias do orgulho, as botas do orgulho, e vestir as sandálias de simplicidade e de humildade para fazer o caminho de volta. Ele não soube. Ele não conseguiu lidar com isso. Ele também não soube lidar com o peso da culpa que gerou, porque ele não completou um processo de arrependimento, mas durante um tempo de remorso, ele não conseguiu lidar com a própria culpa. Então o peso da culpa, mas o peso do próprio pecado misturou tudo, e a morte o tragou. Uma sepultura, uma cova foi aberta, e ele mesmo se entregou, atestando um fracasso com o próprio sangue. Jonas não atestou o fracasso, mas Jonas pediu para morrer. E por que Jonas pediu para morrer? Porque ele não soube lidar com o não de Deus, gente. Você está vendo como na Bíblia nós temos exemplos tão cotidianos, como o que acontece comigo e com você. A gente olha, a história de Jonas não era tão grave, e ele pediu para morrer, porque ele não soube lidar com não. Em Jonas 3, o verso 10 diz assim: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, não fez. Então nós conhecemos a história de Jonas. Jonas já não queria ir, né? Jonas queria que o povo morresse mesmo, porque aquele povo era um povo mau. Mas aí Deus anunciou: se houver arrependimento, eu vou resgatar, eu vou reverter. E quando Deus viu que o coração do povo trocou o caminho, Deus se arrependeu do mal que ele tinha profetizado, que ele tinha declarado. Mas aí Jonas entrou numa crise. Querido, Jonas 4, eu vou ler de 1 a 3. Olha a crise de Jonas em relação a uma revogação de Deus. Mas isso desagradou extremamente a Jonas.
E ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Porque ele já tinha falado: eu vou falar isso, o Senhor vai desfalar. Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis. Aí ele abriu o jogo, né? Eu quis fugir já por isso. Pois eu sabia que és Deus compassivo, misericordioso. Gente, você imagina a gente, por causa de um não que a gente recebe, a gente critica a misericórdia de Deus. Agora, Deus ser compassivo e misericordioso passou a ser um problema. Deus ser bondoso passou a ser um problema. Quando é comigo, não, né? Eu quero as misericórdias que duram para sempre. Mas quando é com meu irmão, passou a ser um problema. Ele entrou numa crise, porque Deus é compassivo. Pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ou seja, o Senhor é mole. O Senhor vai falar o mal e depois vai desfalar. O Senhor não aguenta, seu coração é inclinado a amar. Se o Senhor vê o povo vestir de saco, colocar cinza na cabeça, o Senhor vai se arrepender. Aí olha o que ele diz: peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Gente, uma manha da alma de não saber lidar com o não de Deus. Deus disse não, me mata. Deus disse não, pede para morrer. O que é isso? Ele venceu a morte para que eu e você possamos amar a vida e tê-la eternamente. Ainda que enfrentaremos a morte, se não formos a geração arrebatada, passamos por ela, mas de uma maneira vitoriosa. Ninguém gosta de morrer. A morte não é desejável para ninguém. Mas pela ressurreição dele e pelo aquilo que ele fez, hoje eu posso saber que eu posso vencer. Eu posso até passar pela morte, mas tem uma eternidade que me espera. Jonas pediu para morrer por não saber lidar com o não de Deus. Gente, se Paulo orou 3 vezes para Deus tirar aquele espinho da carne, Deus não tirou. Já pensou um grande líder como Paulo falar: me mata, Senhor, porque o Senhor não me curou? Me mata porque o Senhor me disse que não. Não vou mais orar por ninguém. Não vou mais fazer, eu vou desistir. Não vou mais orar pelo meu marido, eu vou desistir. O Senhor não fez assim, eu vou desistir. Se Paulo tivesse feito isso quando Deus falou não, e nem explicou por quê, disse: não, minha graça te basta. Minha graça te basta. Quantas pessoas entram nesse processo cíclico porque não conseguem lidar com uma falência financeira, não conseguem reorganizar a finança? Quantas pessoas entram nisso por uma perda, porque um namorado deixou, porque um noivo deixou? Gente, isso aqui a morte traga tanto, isso é tão verdade, que tem pessoas que a gente atende que casaram já de novo, mas nunca mexeram nisso, e eles trazem a consequência daquela perda, daquela história. Eles trazem parte daquela cova, parte daquela areia da cova. Eu me lembro, nós ministramos uma pessoa num seminário e fomos tratando algumas coisas que ela transferiu para a sua nova vida, para o seu novo relacionamento. Gente, literalmente a pessoa gritava na hora que a gente estava ministrando a libertação e falava assim: eu sinto a areia da cova. Eu não tinha falado nada de cova, ninguém tinha falado nada de cova, mas quando Deus foi abrindo a cova e tirando ela, eu lembro que ela se batia assim, ela se espanava e falava assim: eu sinto a areia, eu estou cheia de areia, me limpa, me limpa. Era a areia da cova. Até naquele momento ela não conseguia discernir, mas era o reflexo do espiritual tão próximo dela, que a sensação era que ela estava cheia de areia. E às vezes a gente reflete isso no próximo casamento. A gente reflete isso com as pessoas que ficaram. Porque quando a gente perde pela morte alguém que a gente não supera, a gente reflete nos relacionamentos. E assim vai. E eu falaria tantas e tantas outras coisas aqui, mas eu sei que o Espírito Santo aplica aquilo que cada um precisa, né?
no discernimento que só Ele tem para levar uma palavra que discerne a intenção mais oculta do coração, na realidade da sua vida, na sua história, Ele sabe como aplicar essa palavra. A gente dá alguns exemplos, mas é o Espírito que leva aquilo que você precisa, a porção que você precisa. A morte não era plano de Deus para o ser humano. A morte foi o pagamento do pecado, foi o salário do pecado. Não era para morrer. Quando Jesus se angustiou, e aquele momento, inevitavelmente, por entrega e por renúncia, ele iria passar, mas ainda ele diz assim: se pode, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Porque Jesus era 100% homem. Toda pessoa não vai gostar de morrer. A gente às vezes trata isso, né, como de uma maneira assim: dormiu, descansou. Mas quem está passar pela morte, ninguém nunca vai gostar. Isso não é atrativo para ninguém, porque isso não foi um projeto de Deus para nós. Agora, 1 Coríntios 15, 55 e 56 está escrito assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Cadê a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então a quebra da lei vai trazer o pecado. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então por causa dele, por ele ter sido alguém que venceu a morte como o cordeiro mudo, como a ovelha muda, por causa disso hoje nós podemos dizer: ô morte, cadê o seu aguilhão? O espírito de morte, cadê a sua força? Em quem confia no Senhor Jesus, ele não pode. O problema é a gente não procurar o Senhor. O salmista disse: ele atendeu a minha súplica. O salmista estava suplicando por essas cercas de morte que estavam querendo tragar. E quando eu desci nesse lugar e entro nesse lugar, eu consigo viver isso, que Deus nos dá a vitória sobre o espírito de morte por meio de Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Então eu posso, em qualquer etapa que eu esteja querendo, que o inimigo, que Satanás, que o inferno esteja querendo me assolar e abrir sepulturas, em qualquer estágio, em qualquer pastor, em qualquer, porque Lázaro estava morto há 4 dias, e ali a morte já não teve força. Ele diz: levanta, vem para fora, vem para fora. Não tem situação que eu vá desistir deixando a morte me tragar, quando eu entendo que por ele eu posso derrotar essa ação maligna de morte. Romanos 6, 9 e 10. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Diz assim: eu sei, que ele não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, ele vive para Deus. Então qual é a tua postura? Durante qualquer fase, da mínima a mais profunda de um ataque de morte, é entrar no Senhor, é entrar nesse lugar do que Ele fez, é não compactuar com o pecado, é santificar a sua vida e dizer: onde está a morte, o teu aguilhão? Em qualquer da circunstância, é dizer: que força você tem? Desde que eu esteja naquele que pode todas as coisas. Vai embora. Sai da minha vida, sai da minha família, sai dos meus filhos, sai do meu trabalho, sai do meu ministério. Pede as suas forças, bata em retirada, porque maior é o que vive, porque Ele vive e ressuscitou. Louvor, vem pra cá. Ele vive e Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Remassou e erabaxei. Entra nesse lugar. Não importa se os sinais são pequenos, são sutis ou são mais graves, cada um na sua realidade, mas entra nesse lugar. A morte não pode tragar, a morte não pode tragar.
E aqueles que passam pela morte, eles precisam se encher dessa esperança. E quando Ele dá lugar para Deus trabalhar, todo mundo que passa pela morte física se enche sim de esperança e olha para uma eternidade ao lado dEle. Porque ainda que passemos pela morte, mas tem uma vida por causa do que Ele fez. Tem uma vida eterna por causa do que Ele fez. E só isso, gente, é motivo de muitíssima e especial alegria dentro de nós. Não deixe que Satanás roube sua alegria de viver por causa da circunstância que você está passando. Não deixe que o espírito de morte se alimente dos seus pensamentos, das suas palavras ou dos seus sentimentos. Porque Jesus morreu e ressuscitou para que você viva. E Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, em abundância. Pastora, mas as áreas da minha vida não estão abundando, ou determinada área não está. Prossiga, prossiga e vença. Não se entregue à sepultura, não se entregue às covas que Satanás prepara para te tragar. Não se entregue aos cercos do espírito de morte. Rabassui debechoi. Prossiga, avance, porque Ele ressuscitou. E por causa do que Ele fez, você pode olhar e dizer: ó morte, cadê tua força? Diz comigo assim: Senhor, eu te peço perdão diante de toda a igreja e dos anjos do Senhor, por todas as vezes que eu desisti da vida, dos propósitos, dos projetos e das pessoas que o Senhor me confiou. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu não apreciei a vida, pelas vezes que eu perdi a paixão e a motivação interna de viver. Perdão, Senhor, pelos momentos de angústia, onde eu não te busquei, quando eu vivi uma angústia que vinha de influências malignas e eu não te busquei e eu não discerni. Perdão, Senhor, por todos os ataques do espírito de morte que eu vivi passivamente. Perdão, Senhor, pelas vezes que o aperto veio sobre o meu peito e eu não confessei e eu não falei. Perdão, Senhor, pelas vezes que a tristeza profunda quis me tragar e eu não te supliquei. Pelas vezes que a tristeza durou mais do que uma noite cumprida, e ainda assim eu não te clamei, eu não te busquei. Perdão, Senhor, por todos os pensamentos de morrer, por todos os pensamentos que eu não deveria ter nascido, que a minha vida foi um erro, que eu fui um erro. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu pensei em morrer por acidentes, que eu pensei em acordar sem vida. Perdão, Senhor, por todas as minhas palavras que invocaram a morte, palavras liberadas que foram pegas pelos demônios, invocando morte sobre a minha vida, saúde, sobre a minha alma, sobre as pessoas que vivem ao meu lado, sobre o meu trabalho, sobre o meu ministério. Eu me arrependo, eu cancelo cada palavra, as que eu me lembro e as que eu não me lembro, pela fé, debaixo da unção que está nesse ambiente. Eu peço ao Senhor que essas palavras sejam queimadas com o fogo do Senhor, que os anjos do Senhor recolham cada palavra e que o Senhor possa, pela misericórdia, trocar cada uma delas por palavras de vida. E eu declaro vida em cada lugar que foi lançado morte. Eu declaro vida, eu declaro gratidão pela vida, eu declaro paixão por viver, eu declaro que eu nasci para cumprir um propósito, eu nasci por uma escolha sua. Por isso eu amo
o dom precioso da vida. Eu declaro isso, e na autoridade do nome de Jesus, eu digo ao espírito de morte: sai, sai, sai. Todas as suas armadilhas sejam quebradas. Todas as suas armadilhas sejam canceladas. Todas as covas sejam fechadas. Sejam fechadas. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.